Eliminação ontem deu o que falar, né, Voz do Além? Deu o que falar. E nós já olha, estamos aqui pra poder falar sobre o que aconteceu aí durante a madrugada. Depois de uma noite cheia de emoção, que vamos combinar? Muita gente Vamos recalculando rota, Sim. muita gente tentando entender o que aconteceu, várias suposições, várias teorias, Sim. pessoas se sentindo mais forte. Pessoa achando que é paredão falso. Exatamente, e tem treta aí que já vem relacionada à comida. Uma Amo. treta que provavelmente vai entregar essa semana muita confusão. Eu já tô prevendo, Que viu? delícia. Já tô prevendo. Se você gosta de Big Brother Brasil, se gosta de reality, se gosta de fofoquinha, de react, se inscreve, deixa seu like, deixa Seja seu comentário. bem-vindo. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. E aqui a gente fala de tudo um pouco. Vamos então pra poder comentar, porque ontem, depois da eliminação da Denisiane, que saiu em um paredão que todo mundo esperava que fosse a Fernanda, inclusive lá dentro da casa, o Matheus ficou muito desolado. Ficou. Foi aí consolado pelo Davi, Sim. pelo Lucas, por outras pessoas. Antes da Denisiane sair, ele até ajoelhou, né? Pra pedir desculpa, porque ele tá se sentindo culpado de, tipo, de ter forçado a situação Sim, do casal. exatamente. E disso ter eliminado a Denisiane, né? Só que ao mesmo tempo, passa ali depois de um tempo de madrugada, ele já tá mais calmo e ele percebe que não é por aí. Não faz né? sentido, né? As pessoas também acalmam ele, tipo, não foi uma decisão só sua formar casal. Uhum. A Denisiane também quis, então fica tranquilo. E ainda no gramado ali, ó, quando a Denisiane tinha acabado de sair, a Alane e a Beatriz já estão assim um pouco chocadas, um pouco muito chocadas, Muito, né, com o que aconteceu. E aí a Alane comenta que com o Marcos, né, que foi o eliminado da semana passada, apesar deles serem próximos, não andavam 24 horas com o Marcos, então não sabiam que ele poderia falar fora do Sim. convívio, se por um acaso ele falava alguma coisa polêmica. Aham. Mas com a Denisiane, elas estavam 24 horas por dia. Sim. Então ela não consegue entender o motivo da eliminação. E aí a Alane fala assim, o que ela fez de errado pra poder sair? Aí a Beatriz fala, acho que tem a ver dela com o Matheus. E aí a Alane fala assim, pois é, eu tô preocupada agora, porque teve um momento que eu falei, amiga, você tem que se priorizar, você tem que estar feliz. Será que ela não achou que eu influenciei ela a terminar? Aí a Beatriz fala, a escolha foi dela, ela não tava se sentindo bem. E é muito interessante porque a gente vê a Alane fazendo uma coisa aí que ela já fez outras vezes durante o programa, que é assim, tudo bem que todo mundo vai recalcular a rota, todo mundo vai pensar, mas a menina tinha acabado de sair e ela traz pra ela. Aham. Assim, será que eu influenciei ela? Sabe, Sim, assim? é. Só se a Denisiane... Então, se ela acha isso, é porque ela acha que a amiga dela tem uma cabeça muito fraca. Gata, que poder né? que você tem pra influenciar tanto assim. E ao mesmo tempo, ela já fica com medo. Se por um acaso a Denisiane ter sido eliminada por conta disso, qual é o papel dela nisso e o que o Brasil Sim. pensa dela? Os fadas, num todo, eles se sentem muito vulneráveis, Sim, né? Porque sim. a gente já comentou aqui a força que a Denisiane tinha dentro do grupo como uma líder entendida, assim, do grupo. Então, impacta muito a Alane e principalmente a Beatriz, eu acho. E a Beatriz também vai levar pro lado dela. Ela fica Sim. se perguntando muito sobre algumas coisas que aconteceram e o posicionamento dela diante dessas coisas. Ela fala assim, elas falam aí que elas não vão mudar o comportamento delas em relação a Fernanda, porque o que elas sentem é muito certo. Só que a Beatriz pergunta, você acha que eu ataquei a Fernanda ontem? Aí a Alane fala, não, amiga, você falou as coisas que ela falava de ti, falou que tava engasgado. Talvez muitas pessoas tenham ido pra cima dela mesmo ontem, em relação a talvez todo mundo se juntar contra a Fernanda e o Sim. Brasil ter visto isso de uma forma ruim. E a Sim. gente sabe que não tem muito a ver, né? Não tem. Não tem muito a ver. E aí a Beatriz fala assim, só que isso não é legal, Alane. Eu fui falar com ela por uma coisa que me contaram, sabe? Então, de alguma forma, a Beatriz tá aí com uma dúvida em relação à participação dela também, porque muita gente lá dentro pensa que a Denisiane foi eliminada por ela. Mas Sim. muita gente pensa que foi uma questão de grupo. Sim. Então a Alane e a Beatriz levam muito isso sobre as atitudes delas em conjunto. Porque nos últimos discursos, principalmente do Tadeu, ele tem deixado muito aberto, né? Que, relembrando o pessoal lá de dentro, a pessoa não sai por uma coisa. É. Uma série de fatores. Então começa aí a investigação, cada um vai pra um lado. E tem como- gente que não entende nada. A Yasmin tava falando, gente, eu não sei ler
esse jogo real. E não sabe mesmo, Não Yasmin. sabe mesmo. Ela achou, inclusive, que o Matheus ia sair. Teve um momento Sim. que ela comentou sobre isso, A né? Bia teve um momento também que ela tava. Ela até disse que ela não tava entendendo nada e ela não tava conseguindo nem chorar. Porque a coisa fica muito anuviada ali na hora, né? Sim. E aí você vê as pessoas olhando pra isso enquanto. Será que foi uma decisão do Brasil enquanto grupo? Será que foi uma decisão individual? Mas muita gente pensando sobre a possibilidade de um paredão falso. A Lady se junta ali às meninas e ela comenta sobre isso. E aí ela fala: olha, eu acho que foi um paredão falso. Será que não? Por que isso? Por que aquilo? E aí ela também fala que quando a Fernanda. Ela fala uma outra suposição. Ela fala assim: quando a Fernanda falou que a Bia não era nada, talvez vocês do Grupo Fada tenham levado isso muito afinco e o Brasil esteja achando que vocês estão com mimimi. Então ela também leva essa suposição de talvez o Brasil não estar tão aí gostando do Grupo Fada. Sim. O que de alguma forma tem um certo peso, porque a gente vê pessoas da internet muito assim, com um ranço do Grupo Fada. Da maneira como as meninas se portam, da maneira como elas reagem às situações, como elas acharam também que tudo era sobre elas, tipo né? do dia do Sincerão também, que a Bia foi lá brigar com a Fernanda por causa do papel picado, da chuva de papel picado. Que é o que ela comenta ali, né? É como se tivesse pegado uma situação assim, pequena, e do papel picado, e ela foi lá fazer um auê, entendeu? Porque se você para pra pensar, é uma linha tênue sobre o que a gente conversa, né? Que é aquele trem da sua história passando. Se você não pega o trem, você perde a sua história e você vai ficar à mercê de ser um coadjuvante ou uma planta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem trens que passam e que você talvez tenha que olhar pro trem. É igual olhar pro quando você tá esperando o ônibus e você tá na dúvida se aquele é o ônibus que você tá esperando. Isso, você tem que amor. esperar chegar mais perto pra você ver se você dá sinal ou não. É igual lá no Rio de Janeiro, quando eu pegava trem errado e ia parar em Japeri. Pois é. Não era pra onde que eu queria ir, Exatamente. entendeu? Tinha que ficar de olho. E aí você vê a Bia falando sobre a história do papel picado, que no fim das contas é uma coisa que já tá muito explícita. A Fernanda já não gosta dela. A Fernanda já fala mal dela, ela já sabe sobre isso. Então é claro que eu entendo ela querer pegar isso pra poder criar um enredo, mas como ela não tinha argumentos muito precisos, porque era só uma extensão de discussões que elas já tiveram em semanas atrás, acaba que não tem um motivo. É verdade. Fica vazio. A Lady fala isso, ela usa esse argumento ali com as meninas na conversa, mas se bem que a Lady não tá com muita moral, né? Porque a Lady pega e faz a mesma coisa com a situação da comida. Exatamente. Ela pega uma situação que é extremamente pequena e tenta fazer um auê com aquilo ali. E uma coisa que nem tem tão a ver com ela, né? Como ela fez com os ovos lá do Davi e tudo mais. Ela se dói, né? Inclusive ali na sala tá a Lady, tá a Yasmin, o Bin e o Lucas. Na hora que a Lady chega ali, o Lucas olha pra ela e fala assim: você percebeu que hoje o modo Stone demorou a acontecer? Aí a Lady fala: você também percebeu? Meio que eles estão aí tentando juntar as peças pra pensar num paredão falso. Então eles ficam tentando a todo momento ver o que pode ter acontecido, o que pode não ter acontecido. E aí, gente, sinceramente, é engraçado de ver, mas eu fico... É só a gente pensar na nossa vida quantas vezes a gente também não cria várias teorias conspiratórias, né? Sim, meu amor. Fulano não me cumprimentou, você reparou? Será que eu vou ser demitido? Será que tá tendo corte na empresa? Eu fiquei sabendo. A gente cria, né? E não é só de coisa de trabalho não, na vida também. Na vida. Não tem um ser humano que passa uma semana ileso, que não tenha uma teoria, uma fanfic pra teorizar alguma coisa em cima da vida. E aí você imagina eles que estão lá dentro sem saber o que o Brasil tá pensando. Sim. O quanto isso não mexe com a cabeça deles. Sim. Tanto no sentido daí, por exemplo, na saída da Denisiane do Grupo Fada se perguntar, quanto também o Grupo Gnomo e o Puxadinho se sentirem mais fortalecidos. Sim. A gente comentou sobre isso no último vídeo, o quanto o Rodriguinho, que queria muito testar a Fernanda no paredão pra ver se o jogo dele estava certo ou não, tá achando aí que ele, tá podendo. Inclusive ele fala até, eu sabia que a Fernanda ia voltar. Mentira! Falou várias vezes que ela ia sair, uma hora dessa. E aí a gente só quer que na hora que ele sai, a produção coloca extra, não fique de fora dessa, garanta. Coloca a queda da Glória Groove pra gente poder ver. Aí o Rodriguinho na cozinha, inclusive, ele comenta ali com o pessoal sobre as pessoas estarem falando que é um paredão falso. E ele disse que o Lucas Henrique, ele falou assim para as pessoas pararem com isso, porque poderia soar como soberba
soberba que as pessoas estão pensando que é só falso porque a Denisiane saiu. Se a Fernanda tivesse saído, não seria, né? E aí a Fernanda fala assim, o pessoal fica invalidando a gente sim, me invalidam o tempo todo. E aí tem um outro momento que o Rodriguinho fala assim, Raquel, você erra, mas você acerta. Ele falando que ela erra em relação a ela ter triturado a carta dele. E ela acerta porque ela indicou Denisiane que saiu. Aí a Raquel fala assim, ô Rodriguinho, ela bem sem graça, porque o Rodriguinho já falou pra ela que tá tudo bem, pra ela ficar na paz, que eles não precisam conversar, mas ele fica lembrando disso a todo momento. Vai lembrar até o final do jogo. Aí o Rodriguinho fala assim, eu tinha que fazer essa piada. A Giovana fala, não podia perder essa oportunidade. Ele, não, eu não podia deixar passar. Mas a gente sabe que é aquela piada com fundo de verdade a todo tempo, lembrando pra ela que se um dia ele precisar votar nela, ele vai usar isso. Ele vai usar isso a todo momento pra não deixar ela esquecer que quando ele se virar contra ela, ela não vai poder achar ruim. Porque a gente sabe que o Rodriguinho é desses. É verdade. Ele fica acumulando as coisas pra poder usar, né? Exatamente. Ao contrário, falando em usar, ao contrário da Fernanda, que eu acho que tem alguns momentos que a Fernanda podia usar algumas coisas como estratégia pra ela e ela não usa. Tipo isso que ela fala das pessoas descredibilizarem ela. Que realmente, se você for pensar do ponto de vista dela, isso acontece demais. E não é uma coisa que ela usa no jogo, né? Não é uma coisa que ela usa. Mas sabe por que eu acho que ela não usa? A comida também, ela não fez a história da comida crescer. Ela não rende as histórias com ela. E isso pra mim só me dá indício daquilo que eu já falei. Eu não acho a Fernanda uma boa jogadora. Eu acho que ela contribui pro entretenimento no sentido de, tá? Pensando no jogo, não pensando em várias falas que ela tem aí, mas pensando no jogo, ela contribui porque ela causa. Sim, né? Ela mexe. Mas ao mesmo tempo eu não acho ela uma boa jogadora de jeito nenhum. Porque as peças que dão pra ela, ela não usa. O trem passa pra ela na história e ela não pega. E além disso, ela só fica no quarto gnomo e na academia. E eu quero ver o que a Fernanda vai fazer com isso. Porque a partir do momento que ela retorna, a gente sabe que aqui fora, o público aí quis eliminar a Denisiane por achar ela planta, por não gostar do jogo dela muito correto. A gente também vê o Twitter se movimentando pra poder deixar a Fernanda. A torcida do Davi se movimentando pra tirar a Denisiane por conta das tretas dos limões. A torcida do Davi ontem apoiou, né? A saída da Denisiane. A torcida da Isabelle contra também a Denisiane por ela ter triturado a carta. Então, assim, é muita coisa envolvida, onde a Fernanda fica não só pela Fernanda, mas por vários outros fatores. Só que eu quero ver porque existe uma expectativa das pessoas aqui fora sobre o que a Fernanda vai fazer lá dentro. A partir do momento que você deixa uma pessoa com a justificativa de que é pelo entretenimento, se essa pessoa não entrega, ela corre muito risco de, sair e todo mundo ficar muito chateado. É verdade, mas se bem que eu não vejo... são poucos paredões que eu vejo a Fernanda saindo nesse momento. Será? Ela vem de um paredão muito... Se ela for com Lady sai. Se ela for com Lucas sai. Aí se ela for com Bim sai. Aí a gente tem que ver qual vai ser o posicionamento de novo do pessoal em relação a isso. Se é tirar as plantas primeiro, ou se é não, por acaso, se de uma semana pra outra a Fernanda não entregar o que o público espera, se o público dessa vez não vai deixar ela ficar no jogo. Vai depender muito disso também. Né? Talvez não tenha... Preciso de uma dinâmica aí. Faz acontecer, Boninho. Faz um quarto negociado aí. Eu até falei pro Voz do Além que se eu fosse o Boninho, sabe o que eu fazia? Quando deixasse 10 pessoas na casa, eu fazia assim, ia ser a casa dos finalistas. Só a gente aqui fora ia saber. E aí a gente ia votar no paredão das 3 pessoas quem a gente queria na final. Essa pessoa saía e ia pra uma outra casa, e essa casa ela não sabia porque ela tava lá. A gente já sabia que a gente tava escolhendo os finalistas. Quando 5 pessoas saíssem, entrassem nessa casa anexada, vamos dizer assim, que não ia ser perto pra eles não ouvirem a voz, essas outras 5 que sobraram iam receber uma notícia do Tadeu. Vocês 5 estão eliminadas. Ia ser muito bom. Porque imagina, Rodriguinho e Davi. Aí o Davi sai. O Rodriguinho, eu sabia. Eu era Davi Futebol Clube. De repente, vocês 5 estão eliminados. Ia ser muito legal. Ia ser bom, meu. E aí a gente tem aí o grupo, o quarto fada, que agora... Basicamente tem as duas mais o Matheus, mas o Matheus ainda tava chorando lá fora. E aí a Beatriz fala que ela não quer falar de jogo com o Bim e com o Lucas. O Lucas que tava se aproximando do grupo fada, principalmente de Denisiane, nos últimos dias. E elas falam que não querem falar de jogo com eles. Nessa conversa aí, você dá pra perceber que elas ficam impactadas com o que a Lady falou lá fora. Do negócio do mimimi. Tanto é que eu acho que elas já fazem isso maravilhosamente, né? Mas eu acho que nessa conversa aí é nítido que
que elas estão tentando conversar com elas, mas falando com o Brasil. Com o público, entendeu? O tempo todo. Elas estão dando a letra para o Brasil entender. E mais uma vez a gente falando sobre isso, que isso é uma estratégia de jogo, tá tudo bem. Todo mundo devia usar isso, inclusive. Porque é um jogo falado e a gente aqui fora precisa entender o que a pessoa tá pensando, né? E aí a Beatriz, ela começa a se questionar. E ela fala assim, será que por um acaso o meu comportamento nas festas, as propagandas que eu faço, será que estão soando como se ela estivesse querendo aparecer aqui fora? Ela já começa a se questionar também sobre isso. E aí, num outro momento, a Lady chega ali no quarto, e na hora que a Lady chega, a Alane e ela começam a várias suposições, a Beatriz também, mais uma vez, e aí a Alane diz a seguinte suposição: e se por um acaso a Raquel é tipo assim, amada pelo Brasil inteiro, uma nova Juliette, e aí tiraram a Denisiane porque teve embate com a Raquel? E aí a Lady concorda, a Lady fala, pode ser. Então assim, estão indo em tantas conspirações, em tantas possibilidades, que na verdade nem dá pra... como não tem papel e caneta, a pessoa acaba se perdendo na própria teoria dela. Porque vai longe demais, né, cara? Vamos combinar aí que a Alane pontuando. Imaginando que Raquel pode ser uma nova Juliette. Uai, mas não, amor. Vamos combinar, né, meu amor? Mas na visão deles lá dentro, várias pessoas... Faz sentido? Faz sentido no seguinte, a Raquel é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa que se apresentou bem no jogo agora no último tempo, né, na última semana. Eliminou uma pessoa que ela mandou pro paredão. Então, assim, sabe, ela teve uma discussão com o Marcos um dia antes do Marcos ser eliminado. De alguma forma, são indícios que vão fazendo a pessoa pensar assim, espera aí, será que o Marcos saiu por conta da Raquel e agora a Denisiane também? Eu acho que faz um sentido pra quem tá lá dentro. Entende? Tá bom. De começar a entender que existem ligações aí. Pra gente aqui fora, a gente sabe que não. Sim. Mas pra quem tá lá dentro das teorias da conspiração... Sim. Eu só acho que tem uma coisa que nunca funciona e que o pessoal sempre usa dentro do Big Brother, que é espelhar a história de alguém ali dentro com alguém que já ganhou. E nunca acontece, meu amor. Nunca acontece. Até porque o próprio público parece que já conhece aquela história e não compra de novo. Sim. Cada ano, uma pessoa vence por uma justificativa diferente. Pode até ter outro. a mesma motivação. Por exemplo, a exclusão, que fez o Davi ser bem forte, tá fazendo o Davi ser bem forte agora. Sim. Que foi o que também aconteceu com a Juliette no BBB 21. Mas, por eles terem personalidades muito diferentes, isso acaba mudando muito a percepção do público sobre, né? E sem comparação, acaba que a comparação enfraquece o próprio jogo desse BBB. Sim. Eles têm muito a mania de ficar relembrando meme, aí nunca eles conseguem fazer um meme, porque nunca é orgânico. Não. Eles têm mania de ficar comparando histórias anteriores, e aí as histórias deles mesmo eles não criam. Não, e isso que eles deram pra falar agora, que a vida deles aqui fora tá garantida. Amor! Tá garantida do quê? Ai, chegar aqui fora a gente vai fazer publi. Olha só como é que a pessoa já pensa em entrar no Big Brother. Exatamente. Só pra sair, a pessoa só quer se manter no Big Brother. Eu tenho a impressão de que a pessoa não quer nem ganhar. Ela quer ficar o máximo de tempo ali, porque quanto mais tempo, mais publi ela vai fazer, sabe? E aí a internet, falando sobre a internet dentro disso, eu acho que é um dos motivos que a internet abraça a Fernanda. Assim, o Twitter principalmente. Porque a Fernanda, com todas as questões dela, ela tá pelo prêmio. Porque publi... Provavelmente a Fernanda não vai fazer muita. Pode ser que as coisas mudem. Mas eu falo assim, as falas dela são muito problemáticas. Talvez algumas marcas, provavelmente marcas não vão querer se associar. Assim como o Rodriguinho. Então as pessoas olham pra ela e veem uma pessoa que quer ganhar o prêmio. Que está focada no prêmio. E não com o que vem junto com o Big Brother. Até porque ela verbaliza isso o tempo todo, né? E ela comemora as coisas muito simples. Tipo, ela ganhou lá um dinheiro. Ela ganhou 20 mil, sei lá. Ela tava pensando em comprar uma bicicleta elétrica pra levar os filhos dela pra escola. E ela dizia que aquilo ali já satisfazia muito ela, sabe? Ao contrário de, sei lá, Denisiane, a hora que a Denisiane saiu, que o Matheus foi levar ela até a porta, falou, marcas, olhem a Denisiane, olha não sei o quê. Tipo assim, pra ela fazer publi, sabe? É uma coisa que o povo fica observando mesmo. Exatamente. E aí o que acontece é que, só que assim, apesar dessas teorias estarem aí fomentando, não são
só no quarto fada, não. Não, gato. Porque a Pitel conversa ali com a Raquel ali fora e a Pitel diz o seguinte. Ela fala assim, eu não tô descredibilizando a vitória de ninguém que voltou, mas a casa tá toda errada. Ela falando sobre o Matheus, principalmente. Ela fala assim, todo mundo achava, entre ela e o Matheus, a Denisiane no caso, o Matheus é mais forte que ela fica se perguntando. E a Raquel fala, e o voto é pra sair, né? Aí a Pitel, sair dessa casa ou sair do programa? A Pitel pensando também na possibilidade de um paredão falso. E a Raquel fala assim, você também tá pensando nisso, né? Aí a Pitel, não é falando em descredibilizar, só que a conta não fecha. E eu não tô falando dela e da Fernanda. Eu tô falando dela e do Matheus. E aí a Raquel concorda com ela. E quando chega o Michel aí na conversa, eles comentam sobre o último bate-volta não ter tido prêmio em dinheiro como os bate-voltas anteriores. Aí já fica nessa. Então talvez o paredão é falso. Eles ficam pegando detalhes pra poder aí pensar no que pode ter acontecido no jogo, né? Aí depois a gente vê o Rodriguinho com a Fernanda no quarto gnomo. Quando o Rodriguinho fala pra Fernanda o seguinte, ele diz que ninguém vai mais brigar com você. Você acha que a Bia vai querer levar uma com você? Você tirou a cabeça da serpente pra elas. Pra nós, agora, ela era mais boazinha. É nítido que a Anne era o centro das duas. Sim. E quando eu falo da cabeça da serpente, não é no sentido mal, é sobre quem guia. Elas vão ficar perdidas nesse jogo e não vão encher seu saco. E aí a Fernanda comenta sobre a Lady. Ela fala assim que, por um acaso, que a Lady, se por um acaso a Lady falar mal dela, que é isso que a gente conversou antes, ela não iria atrás da Lady pra tirar satisfação, porque é uma pessoa que ela já sabe que ela não tem nada no jogo. Sim. E aí a Fernanda diz que o pessoal da casa gosta de ficar indo atrás, de saber quando alguém fala mal, ficar indo atrás. E ela inclusive fala sobre o quarto. Ela fala assim, ela veio aqui no quarto. Só que aí, Fernanda, eu até concordo com você. O quê? Que qualquer coisa que o pessoal falar... Se alguém que já não gosta de mim fala mal de mim, pra que eu vou ir lá? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, quando a Fernanda fala assim, ela veio aqui no quarto. Eu só digo, Fernanda, que se ela não fosse, ela nunca ia conversar com você. Você só vive no quarto, tem que ir no quarto mesmo. Tem que sair um pouco. Exatamente. Mas ela enfatiza, eu acho que ela vai meio pro lado de pensar que as pessoas ficam criando umas coisas tipo... Tipo o quê? Não sei, acho que me perdi. Me perdeu, tá todo confundido igual a Jojo. Eu fui olhar aqui o que eu tinha anotado e me perdi. Vai, e aí, vou continuar aqui, se você lembrar, você se eu fala. lembrar, eu falo. A Isabelle e o Davi estão tendo uma conversa aí, e eles estão falando sobre, talvez, o fechamento do quarto magia. Tão diminuindo as pessoas, e 3/4 vão ser muito. Então todo mundo pensa que pode ser que o magia seja fechado porque ele tá lá em cima, pra deixar as pessoas mais próximas da cozinha, do banheiro, mais próximas do convívio. O magia, que é o mais longe, que é um quarto perto do quarto do líder, talvez seja fechado. E aí o Davi fala assim, eu acho melhor a gente descer, tem 2 vagas aqui embaixo. Eu durmo na cama que era do Marcos, você dorme com a Bia na cama de casal. Eles ficam recalculando ali. E o Davi fala, até porque a gente tem que se priorizar, porque tem a cama baú, a gente já pega a cama baú. Eles tentando fazer um movimento antes mesmo de acontecer o fechamento do quarto e terem que dormir com pessoas que não querem, ou terem que dividir o baú ali da cama com outras pessoas. Porque provavelmente isso vai acontecer em breve, né? Se não for essa semana, vai ser na próxima. E aí o Davi comenta assim, eu acho que eu já vou até descer. Aí a Isabelle fala assim, mas hoje eu não quero não. Porque o pessoal do Grupo Fada vai estar conversando muito sobre a saída da Denisiane. Então eu acho melhor não. Isabelle, que é uma pessoa que sempre dá um espaço pro outro, né? Sim. Só que dentro do jogo, gente, é aí que ela tinha que falar, eu vou descer. Porque aí eu finjo que eu tô dormindo, ou mesmo que eu estiver mexendo nas minhas coisas, eles conversam e eu capto alguma coisa. Sim. Então assim, é isso que a gente comenta muito sobre a Isabelle. Ela é muito gente boa. Aqui fora, olha o espaço que ela dá para as pessoas poderem falar coisas pessoais, ela não interferir, ela não invadir esse espaço. Mas dentro do jogo, era a hora de você ir atrás. Exatamente. E não só isso, mas outro dia o Davi, acho que foi ontem, o Davi tava naquela de falar que não tava satisfeito com as pessoas que não lavavam louça, que não cuidava da casa. Aí ele falou assim, não sei, fulano deixou o copo sujo aí, eu não quero lavar, que não sei o que. Aí a Isabelle falou, eu pego e lavo, pra mim não tem problema não. Tipo, até onde ela
ela pode reclamar de alguma ela coisa. É muito legal. Ela não reclama. Ela é muito legal, mas eu acho que isso ainda vai, em algum momento, pode atrapalhar muito ela no jogo. E aí o Davi, então, desce pra dormir no quarto fada. Enquanto isso, lá na academia também, tá rolando aí uma reunião gnomo puxadinho, que não foi o fim. Não foi o fim. Aliás, é só o começo, viu? A gente tá vendo que eles estão todos machucados aí, mas o negócio mostra que não foi o fim. Machucado diz que tá o Rodriguinho, porque Raquel triturou a carta. Não só isso, amor. Quem mais tá machucado? Você vê como é que a Fernanda ontem tava questionando muitas atitudes do Rodriguinho? A Fernanda voltou com o pé atrás com o Rodriguinho. Entendi. Você tá falando sobre todo mundo tá um pouco desconfiado. Eu tô falando sobre a junção Puxadinho e Gnomo. Que, tipo assim, ela tá forte. Sim, tá todo mundo... Dentro daquele grupo ali, existe muita desconfiança, mas eles estão juntos. Entendeu? Inclusive, sobre essa desconfiança, nesse momento aí na academia, o Michel fala pro Rodriguinho. Ele fala assim, o Bin acha que joga com você, viu? Por conta do que o Bin falou na discussão com o Michel lá dentro, ele fala, eu só jogo com o Rodriguinho e com o Lucas. Só que aí a Raquel fala, eu ouvi. Aí o Rodriguinho fala, comigo ele não fala que joga, não. Ele fala, eu só falo de jogo com você. E o Lucas, falar de jogo é uma coisa, jogar comigo é outra. A gente sabe que falar de jogo também é jogar, né, gente? Também é jogar. Porque a partir do momento que alguém fala pra você em quem ele vai votar, quem ele pensa alguma coisa e tudo mais, essa pessoa tá falando pro Rodriguinho como ela pensa o jogo dela. Exatamente. E o Rodriguinho, dessa forma, fica aí nesse vai e vem, entendendo o jogo de todo mundo e no fim batendo no peito e falando, eu jogo só comigo. Sim, porque ouvir também, só ouvir, é uma maneira também de jogar. Claro, né? que é o que a gente falou, que a Isabelle deveria ter feito ao ir pro quarto fada, né? No momento em que a Denisiane sai. E aí o Rodriguinho, mais uma vez, joga pro grupo que o próximo que tem que ir embora pra ele é o Davi. Ele fala assim, a Anne diziam que era forte e foi. Agora está todo mundo achando que ele é o fortão. Eu sempre fui Davi Futebol Clube, eu só tava descansando. E aí ele tá falando isso, já induzindo todo mundo, que a gente sabe que o Rodriguinho é desses que sempre leva o que ele quer pra todo mundo pesar ali e no fim ele bateu o martelo. Já quer isso deduz que ele já quer um paredão pra semana que vem com o Davi. Com o Davi. O Davi, a gente vai ver aí durante o dia que provavelmente se o Davi não pegar anjo ou líder, ele vai pro paredão. E aí o Rodriguinho, ele levanta ali, tem uma hora e fala assim, Deus fez tudo certinho, só aquela carta que rasgaram. Mais uma vez ele lembrando da carta com a Raquel presente. Aí a Raquel pega, a Giovana fala assim, eu já vou dormir, a Raquel eu também vou. Cria um clima muito desconfortável. Aí o pessoal do Puxadinho sai, ficam só os três ali do Gnomo, Fernanda, Pitel e Rodriguinho. E a Fernanda fala pra ele, você vai ficar por quanto tempo nisso, dessa coisa da carta com ela? Aí o Rodriguinho fala, pra sempre, até a gente não tá mais aqui na casa. E aí a Fernanda fala o quanto eles ficam desconfortáveis aí com essa conversa. E o Rodriguinho... Em implicância já, tanto faz. E sabe o que eu acho que ele vai fazer em algum momento? Quando ele puder prejudicar a Raquel, ele não vai prejudicar ela. Só pra falar assim, você fez comigo, mas eu não faço com você. E falar pro Brasil, bondoso. né? Olha como eu sou legal, olha como eu sou galera. Meu amor, eu conheço o Rodriguinho, cara. Já tem 2 meses. Já tem 2 meses, né? É verdade. E aí, sobre a desconfiança que você fala da Fernanda, ela joga pro Rodriguinho nessa hora aí que tá só os 3. Ela fala assim... Como você tá com essa situação de ficar falando com os 2 meninos, que é o Bin e o Lucas, o tempo todo de jogo também e com a gente? Aí o Rodriguinho fala, eu não ligo nem um pouco, porque eu tenho meu próprio jogo. Aí a Fernanda fala, eu só tinha medo de você acabar não querendo, mas fazendo sem querer jogo duplo. E ele diz, não. Isso ele não vai fazer. Aí então, ela não admitiu, né? Mas ela acha que ele tá fazendo jogo duplo. Só que o que ela faz é jogar pra ele, pro Brasil ouvir da boca dele. Ela não desconfiar enquanto aliada, mas ao mesmo tempo já tá aí fazendo a gente perceber que ela tá percebendo. Né? Tá ficando esperta. Inclusive, aí, depois ali com a Pitel na cozinha, ela comenta um desconforto. A Fernanda, ela comenta esse incômodo com a fala do Rodriguinho, que parece sempre que é um peso votarem nas pessoas com a justificativa de salvar a Fernanda. Ela fala assim, toda hora ficam falando isso como se eu tivesse induzindo você e o Rodriguinho a votarem em alguém pra me salvar. Vocês votem se vocês quiserem. Pra depois não ficar jogando isso na minha cara de alguma forma e parecendo que vocês foram contra o próprio jogo de vocês, né? Até aí, porque o contrário ela não faz, né? O quê? De tipo, falar... Se a situação fosse contrária, ela não falava. Ela até fala isso. Ela fala, se fosse por vocês, eu voto em qualquer pessoa. Então
tá tudo certo. Agora não adianta vocês fazerem isso e depois ficarem jogando pra mim. A gente tem aí 3 horas da manhã aí, ó, uma reunião, uma conversa entre o Bin, o Lucas, a Yasmin e a Lady, enquanto tá rolando aquela reunião do Puxadinho Gnomo lá na academia. Eles até comentam, gente, o que eles estão conversando lá e tudo mais. E aí eles começam a contar os possíveis votos que o Bin pode ter pela casa. E eles contam aí cerca de 6, 7 votos mais ou menos. E o Bin deixa claro que se tiver contragolpe, ele puxa o Michel. E aí ele comenta sobre ele não ter gostado da postura também da Giovanna em relação à briga que ele teve com o Michel. Que ele acha que a Giovanna demorou a procurar ele, que ela tomou um partido e tudo mais. E ele fala, inclusive, assim, que teve uma hora que ele quase falou pra ela, é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundido. Quase falou, mas não falou. Não falou. Né? Eles vão ficar nesse lenga-lenga aí enquanto... Eu também Porque acho. não prejudica eles no jogo. Sim. Aí então se for, só vontade de dar um beijinho, vai lá dar um beijinho e pronto, acabou. Aí a Pitel e a Fernanda foram pro quarto da Gnomo, né? O Rodriguinho saiu da academia, se juntou ao Lucas e ao Bin e eles começaram a conversar sobre jogo, né? Que é o que a Fernanda falou aí sobre se ele não tem medo de sem querer fazer um jogo duplo. Sim, e aí foi fazer um jogo duplo. O Bin comentou que não vai votar na Fernanda e que a prioridade dele é o Davi. Aí o Rodriguinho já, né, fica feliz. O Rodriguinho reafirmou que o Gnomo e o Puxadinho não são um grupo. Ele fica bravo toda vez que fala sobre isso, gente. Eu não sou. A menina fez a minha carta. Você acha que se fosse grupo, ela ia triturar minha carta? Ele fica o tempo todo em cima disso. E ele comenta que se a Isabelle fosse nesse paredão com a Denisiane e o Matheus, a Isabelle sairia. Ele que não sabe que a torcida da Isabelle ajudou de alguma forma a Denisiane a sair, porque se uniram aí. Aí o que o Rodriguinho faz? Vai lá dentro no grupo Gnomo e fala com a Pitel e com a Fernanda. O pessoal já essa semana vai votar no Davi. Aí elas perguntam, que pessoal? Ele fala, os dois que estão ali fora. o Lucas e o Bin. Então, de alguma forma, ele já tá mobilizando aí a fazer as meninas também votarem no Davi, somando mais 2 votos, pensando que o Lucas tem uma influência também ali no grupo quadradinho. Então só tá somando voto pro Davi provavelmente ir nessa semana para o paredão. Boninho, eu te suplico, põe a tua mão, faz o renovo aí. Vamos ver. Porque senão vai voltar a ser tudo como tava, cara. Será? De querendo, o pessoal querendo ir pra cima de Davi. Mas sabe... E Davi vai pro caldeirão. Caldeirão do Mion. Vai pro paredão de novo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que acontece muito é que essa volta da Fernanda faz o Rodriguinho pensar que talvez eles sejam fortes e que o Davi tenha ido pra paredões, que ele não era a pessoa principal do paredão. Então eu acho que é até interessante se isso acontecer por um acaso, dentro do jogo, pra mais uma vez eles encerrarem. Ele é forte. E aí o jogo andar. Não vai encerrar, não vai, né? Felipe. Não vai. Só vai encerrar, pelo menos da parte do Gnomo, a hora que o Rodriguinho tirar isso da cabeça dele. Ou a hora que o Rodriguinho sair. Porque senão toda semana ele vai insistir Eu pra queria, botar. gente, era um Rodriguinho no paredão com o Davi. Só que o Davi já disse que coloca o Rodriguinho direto no paredão se ele for líder. E você vê que não tem um movimento da casa de querer votar no Rodriguinho. Então é muito difícil um paredão entre os dois. Não vai, o Rodriguinho. Seria interessantíssimo. Rodriguinho é capaz de ficar no top 10. Morri minha Felipe. língua falando do Rodriguinho, hein? Olha. Tá vendo? Rodriguinho é capaz de ficar no top 10, cara. Porque ninguém vai votando nele, ele só vai ficando, né? E aí, gente, a gente percebe mais uma vez que Davi, mesmo quando não tá presente, ou não tá em alguma treta, ou não tá dormindo, as pessoas falam dele o tempo todo. Voltou. O tempo inteiro. Voltou. A gente Acho que o único momento que teve treta e não teve Davi no meio foi naquelas tretas do Sincerão. E de Alane e Beatriz. Alane e Fernanda. Foi um tanto de treta ali, gente. Glória a Deus, não tinha nome do Davi. Então, metido. assim, é mais uma vez onde as pessoas colocam o Davi como protagonista. A gente comenta muito sobre isso aqui. Mesmo você gostando ou não do Davi, é claro que a gente olhando pro jogo, a gente consegue perceber que isso acontece o tempo inteiro. Aí a gente tem uma conversa de Vanessa Camargo com Yasmin aí, onde a Vanessa comenta sobre o Bin ter pilhado ela na história do Davi. Aquilo tudo de novo, a Vanessa vem falando bastante isso. Conversou com o Davi, a gente falou isso no último vídeo. E eu acho que é principalmente uma repetição pro público escutar. Mais uma vez, o que a gente fala também que Beatriz, Davi e Alane fazem muito, a Vanessa vai falando com pessoas diferentes, que foi o que ela fez também quando ela quis puxar votos pro Davi, de ir falando com as pessoas, né? E aí a gente vai entrar agora numa treta, que é uma treta de comida, que provavelmente vai render muito essa semana. Porque existe uma promessa aí
vocês vão ver de talvez pegarem comida dos outros, de roubarem comida, de misturar comida e tudo mais. Yasmin já tava com essa ideia aí, ó, de mandar todo mundo. Lembra quando ela pegou uma mania de eu vou pegar a comida dos outros pra poder todo mundo ir pro Taconada? Vou pegar a comida do VIP. Mas aí ela falava muito num lugar de tipo assim, é pra todo mundo saber que eu levei pro Taconada. Aqui vai começar uma possibilidade de fazerem isso escondido e não contarem pra ninguém. A gente já vai falar sobre isso, agora a gente só vai ler as mensagens que vocês mandaram. Uma pausa rapidinho pra poder agradecer a Luzilene Aragão. Ela mandou uma mensagem ontem de madrugada, falou assim, meninos, que reviravolta foi essa sobre o paredão? Mulher. Falou que só tava esperando o nosso vídeo sair quentinho. Ela devia estar dormindo, mas ficou aguardando o vídeo, mesmo tendo que trabalhar hoje cedo. Luzilene, um beijo. Muito obrigado Muito pela obrigado, companhia, tá? viu? Obrigado mesmo. A Luísa Martins falou, oi, amo assistir a cobertura BBB de vocês com a minha mãe Flávia. Eita. A gente comenta tudo, manda beijo pra gente. Um beijo, Luísa. E Flávia. Um beijo, Flávia. Muito obrigado pela obrigado companhia. pela companhia. A Andressa falou, meninos, eu de novo aqui pra dizer que eu sou baldocinha antiga. Eu queria que vocês mandassem beijos pro meu namorado James, lá da Austrália. Eita. Olha, Andressa, um beijo. James e Andressa. James, how are you? How are you? I'm fine. And you? My name is Felipe. Is from beyond. Como é que é? Voz da aula em inglês? Voice of the beyond. Um kisses pra. One kisses, James. Hi. Beijo. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí. Desculpa o meu inglês, assim, mas ele é britânico, é difícil de entender. Eu espero que o James na Austrália tenha entendido. Com certeza que ele vai entender. Eu tenho certeza também. Se você quiser mandar a sua mensagem pra gente, é só você apontar a câmera do seu celular, se estiver assistindo pela TV, aqui pro QR Code do lado, ou se tiver no celular, você vai ali no primeiro comentário fixado, a gente vai amar receber sua mensagem e você também apoia o nosso trabalho. Obrigado pelo apoio. Vamos continuar aqui, Voz do Além? O que acontece nessa hora aí na sala? Tá o Rodriguinho sentado aqui atrás do Lucas, tá o Lucas, a Yasmin e o Bin. E aí eles começam a falar sobre a quantidade de ovos que o Davi tem. Começa. Aliás, Davi, que teve 3 ovos aí que sumiram. A produção, o próprio Tadeu falou que a edição ia mostrar, não mostrou até hoje. E eu acho que agora com essa treta é impossível não mostrar. Porque talvez alguém já esteja fazendo isso sem a gente saber. Que é pegando as coisas dos outros sem ser por engano. Você tem um palpite? Vamos ver aqui primeiro? Que eu não quero julgar, não julgueis pra não ser julgado. Vai. Aí a Yasmin fala assim, não, tadinho, já tiraram 3 dele. Aí o Bin fala, mas ele tem 15, vai sobrar. Aí a Yasmin fala, ele tem 15? Como que ele tem 15 ovos? Aí o Rodriguinho fala, a Vanessa deu tudo pra ele. A Yasmin, e não me deu? A Yasmin pega, sai lá pra fora, vai todo mundo atrás dela. A Vanessa tá fumando ali fora e ela já chega perguntando por que a Vanessa não deu os ovos pra ela. Aí a Vanessa fala, ele me deu todos os miojos, todos os miojos, todas as laranjas, todas as bananas em troca dos meus ovos. Aí a Yasmin fala, eu teria te dado também, você nem me perguntou. Aí a Vanessa comenta que ela só tinha 6 ovos. E a Yasmin fala, quando for assim, dá prioridade pra mim. E a Yasmin, de alguma forma... Ela que é a parceira dela, ela fala, você não joga comigo? Dá pra entender a revolta da Yasmin no sentido de uma pessoa que joga com você, vai lá e troca com alguém que ela até outro dia falava muito mal. Inclusive, aí você pode pensar... talvez foi por isso daí, você pode pensar várias coisas, interpretar várias coisas. Talvez foi ali na hora mesmo uma barganha supernatural. Talvez não, talvez eu vou trocar porque de alguma forma eu crio um laço, enfim. Aprofunda uma relação. A Yasmin fica bem assim, ela fica bem chateada, ela fica brava com a Vanessa. Mas dá pra entender. Exatamente. E aí o que acontece? O Bin vai e fala assim, madrugada, todo mundo dormindo, é a hora da gente, qualquer coisa, falamos que foi um impostor. Falando sobre o Marcos Veras, que entra na casa e mexe nas coisas. O Bin dá a entender que é uma hora boa madrugada pra poder mexer na comida dos outros. Aí a Yasmin fala assim, não, o Brasil tá vendo. Aí o Rodriguinho fala assim, e daí que o Brasil tá vendo? Ele não tá... Falando sobre o Davi. Ele vai ter que sair pra saber. Aí a Vanessa fala, não, dá maior BO isso, gente. Aí a Yasmin diz, eu não vou roubar a comida dele. E o Rodriguinho fala, eu quando for pra xepa, vou roubar bonito. Aí a Vanessa, que feio, você falou que era feio roubar. Aí a Yasmin fala, eu só roubaria comida de alguém que estivesse tendo embate. E aí o Lucas fala, não é roubar. Aí o Rodriguinho fala, do Davi, eu pegaria todos. Aí passa um tempo e ele ainda diz, quando ele acordasse eu ia falar, tá aqui.
e aponta pra barriga. E aí o pessoal começa a rir e diz que duvida que ele vai fazer isso. Também Até duvido. o próprio Rodriguinho fala assim, deixa eu voltar pra xepa e ele tá lá ainda. Aí a Yasmin fala, eu nunca quis te ver tanto na xepa. A Vanessa Camargo diz, ele fala, mas ele não consegue. Não faz. Aí o Rodriguinho, como não? Vai sumindo um por noite que ele não vai nem ver. Então, assim, existe aí essa possibilidade disso acontecer, mas você vê que é um foco no Davi. Porque ninguém comenta sobre os outros ovos até esse momento. Comentam sobre os ovos, a quantidade que o Davi tem e sobre pegar os ovos dele. Então, você já imagina que os ovos que sumiram dele, é bom a produção até mostrar pra gente ver se foi um engano de alguém ou se é de alguém com esse intuito. Talvez alguém até que possa estar aí nessa conversa, porque estão explanando uma ideia de fazer isso futuramente. Sim. O que acontece é que a Yasmin sobe pra poder ir pro quarto magia e ela logo vê que o Lucas e o Bin estão ali cozinhando e ela fala assim, ó, eu não toco nos meus ovos, hein, Bin? Aí o Bin ri e tal, ela desce, chega ali, conta. Ela fala, eu tenho 11 pães e 2 ovos. Pra ninguém depois falar que não sumiu. E aí o Lucas, ele fala assim pro Bin, te falar, é porque agora tá acabando a xepa. Mas semana que vem eu vou trocar a comida de todo mundo. Ainda mais se eu estiver no VIP. E aí o Bin fala, demorou, vai ser da hora. Da hora aonde? Da hora o quê? Pois se eu tiver um Big Brother, duas coisas que me faz tretar é sujeira, gente porca e gente mexendo na minha comida. Mas é isso que ele quer. É isso que ele quer. Eles estão querendo cavar, entendeu? Eles estão tentando cavar uma história, né? Agora, indo pro buraco abaixo. Porque, gente, uma história de você mexer na comida dos outros, de todo mundo. Se você ainda tá no VIP e você mexe na comida de quem tá na xepa que tem pouco, é claro que o Brasil não vai querer. É claro que todo mundo vai ficar pé da vida com eles aqui fora. E tu vê que não tem nenhum motivo assim. Não tem. Tipo, de uma relevância, não sabe? Não tem nada. Parece que eles estão querendo realmente começar um assunto, sabe? E aí eu fico até pensando, assim, aí são as minhas teorias da conspiração, se por um acaso a volta da Fernanda, que era uma pessoa que tem aí vários embates, várias falas problemáticas e tal, não faz talvez o Lucas e o Bin antenarem pro jogo assim, o pessoal quer ver o entretenimento mesmo, então vamos botar fogo no parquinho. Entende? Eu não sei se tem um motivo ou não, mas é um assunto que surge do nada lá fora e depois eles continuam os dois esse assunto. Do nada, aí a gente tem que ver. A gente do nada, tem que ver depende. o lance se a produção vai mostrar quem foi que pegou os ovos. Exatamente. Pra gente conseguir ligar se tem uma história aí já sendo formada ou se eles estão começando agora. Aí o Lucas fala que vai ser muito engraçado e o MC Bin diz, a gente fica quietinho sem assumir. Depois não vai ter nem como assumir. Porque assim, o que eles falam é, depois que a gente fizer, a gente vai fingir que não foi a gente. Então a ideia deles não é fazer uma trollagem e depois falar, gente, foi a gente. Não, a ideia deles é manter isso até o jogo seguir. E aí o Lucas fala assim depois, agora é sério, quem foi que pegou os ovos do moleque? Falando em relação ao Davi. Aí o Bin fala que não foi ele e que não sabe quem foi. Aí o Bin depois finaliza, agora que eu sei que você e Yasmin topam a ideia, dá uma brincada, viu? Mistura tudo, ninguém viu. Então é um assunto que vai aí repercutir. Vamos ver se isso vai manter, se não vai. Você lembra quando teve até uma dinâmica dessa num Big Brother, que você tinha que sumir com a coisa de alguém pra ganhar dinheiro? Tinha mesmo. Suma com uma peça de roupa e ganhe 10 mil. Tinha uns... Só que a pessoa não podia descobrir que foi você que fez. É verdade. Tinha uns negócios assim. Mas aí é diferente, porque você vê que a pessoa tá jogando, né? Sim. É uma regra do jogo, uma proposta. Tem um dinheiro envolvido. Uma proposta, né? Ela não é obrigada, mas é uma proposta. Agora, nesse caso aí, gratuitamente, não vai dar certo, não. E se der treta, eu agradeço. Vai dar treta. Vai dar treta. Vamos acompanhando pra ver o que vai acontecer durante esse dia. Hoje que tem festa no BBB. Festa da Raquel. A festa da Raquel vai ser uma festa do tema de doces, né? A Raquel que é doceira. Eu ia amar, porque com certeza vai ter brigadeiro, vai ter cajuzinho. Que delícia! Vamos acompanhando e a gente volta o quê, Voz da Além? A qualquer momento, É isso. Um beijo.